Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E um Toga Voadora de um tema que a gente gosta muito e sabe que vocês também gostam, que é viagem no tempo. E a gente tá aqui pra explicar alguns tipos e classificações de viagem no tempo. Isso, vocês já estão meio que acostumados aí que quando eu e a Natália aparecemos juntos aqui é pra cabeças explodirem, pra falar de coisas complexas. E principalmente nos nossos vídeos sobre Dark, uma coisa que vocês questionam muito é entender qual é o tipo de viagem no tempo que existe ali. Por que a viagem no tempo da série Dark funciona diferente do filme Vingadores, que funciona diferente do filme De Volta pro Futuro. A gente vai falar disso aqui hoje, de quais são os tipos de viagem no tempo que existem e quais são as diferenças entre eles. E esse vídeo aqui também vai servir como uma lista de indicações, porque a cada tipo que a gente explicar, a gente vai indicar filmes pra vocês assistirem. Mas se você tá assistindo esse vídeo e tá pensando, meu Deus, eu não assisti tantos filmes de viagem no tempo, calma que a gente tem a solução. Isso aí, ó, vocês já conhecem o Telecine, certo? O que você talvez não saiba é que o Telecine mudou e mudou pra melhor. Porque agora a gente tem aí o Telecine direto pela internet, uma plataforma de streaming perfeita pros amantes de cinema e pra você aí que quer assistir clássicos de viagem no tempo como De Volta pro Futuro, O Exterminador do Futuro e também filmes novos que estão chegando aí no catálogo deles, como A Morte dá Parabéns 2, que o Morte dá Parabéns 1 já tá lá no catálogo, e também o nosso amado Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ai, meu preferido, né? Comenta aqui se é seu preferido também. Mas o Felipe tá dando esse destaque porque o vídeo é de viagem no tempo. Mas, gente, no catálogo da Telecine tem de tudo, desde Infiltrado na Clã até Velozes e Furiosos, então dá pra agradar a família brasileira inteira. Exatamente, você ainda tem 7 dias grátis, então tá esperando o quê? Já entra aí, já aproveita e vai assistir Telecine. Bora falar de viagem no tempo então, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, bom, antes da gente falar dos tipos de viagem no tempo, uma coisa que é muito importante é entender de onde vêm esses conceitos e terminologias que a gente tá falando aqui, porque viagem no tempo não existe ainda, né? Mas veio de vozes na minha cabeça. Exatamente. Mas a ciência já estuda há bastante tempo quais seriam os fenômenos e paradoxos aí possíveis de acontecer caso a gente já tivesse alcançado uma tecnologia capaz de realizar essas viagens por aí. E a ficção fica com o papel de destrinchar esses tipos de viagem no tempo e também de viajantes. Então vamos começar com esses tipos de viajantes, né? O primeiro que a gente tem é o viajante em primeira pessoa, que é quando o viajante volta lá para o passado e ele volta pro corpo da idade que ele tinha. Por exemplo, eu, Natália, hoje de 26 anos, se voltar 10 anos atrás, eu vou ter 16 e estarei no meu corpinho de 16, mas com a consciência de tudo que já aconteceu no meu futuro. E bom, nesse exemplo, as pessoas que estivessem ali em volta da Natália de 16 anos, a família dela, eles não iam reconhecer ela como uma viajante do futuro. Eles iam simplesmente achar que a Natália de 16 anos ficou louca e tá falando bobeira. Um ótimo exemplo de filme que aborda essa viagem no tempo é Questão de Tempo, que é uma comédia romântica deliciosa pra assistir, e ali a gente tem o protagonista lidando exatamente com isso. Ele pode voltar no tempo para mudar coisas da vida dele, só que ele só pode voltar no tempo para momentos que ele viveu. Ele não pode, por exemplo, voltar para a história, da época de Napoleão Bonaparte. Não, ele só pode voltar ali para a vida dele. Até porque ele precisa do corpinho dele, exatamente, né? O corpo pra dele voltar. precisa existir. Mas nem tudo são flores, e um exemplo muito trágico de viagem no tempo com personagem em primeira pessoa é o clássico Efeito Borboleta, que por mais que ele tenha consciência das coisas, ele sempre muda e dá tudo errado. Isso, a gente ainda vai falar um pouquinho disso nos tipos de viagem no tempo. O outro tipo, então, é o viajante temporal em terceira pessoa. Nessa situação aqui, o que acontece? O corpo do viajante é retirado de um ponto da linha temporal e é jogado num ponto do passado dessa mesma linha temporal. Só que nesse ponto do passado, esse viajante já existia lá mais novo. Então, quando ele chegar lá, ele vai encontrar ele mesmo mais novo. Vão ter duas versões. Por exemplo, a Natália de 26 anos ia voltar 10 anos no passado e encontrar a Natália de 16. A Natália de 26 ia aconselhar a Natália de 16. Ó, minha filha, não faz isso com a vida não, vai buscar uma coisa melhor, entendeu? Alguma coisa que vai te deixar pobre, que você vai buscar de qualquer jeito depois de ter feito a faculdade ou não. E um filme que mostra isso é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que tem no Telecine direto na internet. A cena é quando
Será que é spoiler? Não. 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 A cena é quando a Hermione taca aquela pedra, quebra o jarro, e enquanto a outra Hermione e todo mundo tá lá conversando na casa do Hagrid. E um outro exemplo que também tá na Telecine, caso você seja de um público aí mais infantil, é Turma da Mônica, o filme Uma Aventura no Tempo, onde a gente tem ali os personagens do Maurício de Souza viajando pelo tempo, e a gente tem uma cena muito legal, onde a Mônica, criança, encontra a versão dela mais nova, bebezinha, e a gente descobre ali que a Mônica bebezinha ganhou o Sansão da Mônica mais velha. A Mônica mais velha foi e deu o Sansão de presente pra ela. Então já temos aí paradoxos até em Turma da Mônica, gente. Então agora que a gente já entendeu os tipos de viajante, a gente pode entrar nos tipos de viagem. A primeira seria a viagem do tempo fixa, que é aquela em que a história ela é consistente e ela não pode ser mudada. Por mais que você viaje no tempo e tente alterar o curso da história, você não consegue. Você sempre viajou no tempo e criou aquilo. Existem vários exemplos de filmes e séries que lidam com isso, com a questão de você voltar no tempo e tentar de todas as formas mudar o seu futuro, mas não conseguir. Um filme que aborda isso muito bem é O Predestinado, quando ele volta no tempo várias vezes para tentar mudar coisas na vida dele, mas ele descobre que tudo que ele ia gerar no futuro é o que sempre foi gerado, tudo que estava predestinado a acontecer. Predestinado usa isso de forma muito complexa, né? Mas Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban já usava isso de forma mais simples. Quando você assiste o filme ali com atenção, você percebe, por exemplo, que eles voltam no tempo pra matar o Bicurso, mas na verdade ali o Bicurso nunca morreu. Porque quando o cara lá deu a machadada que a gente achava que ele tinha cortado a cabeça do Bicurso, na verdade ele sempre deu uma machadada na abóbora. Porque quando o Harry e a Hermione voltaram no tempo pra salvar o Bicurso, o Harry e a Hermione do futuro já tinham voltado no tempo pra salvar o Bicurso. Então assim, você pode voltar no tempo achando que você tá mudando alguma coisa, mas a verdade é que você vai estar simplesmente contribuindo para que as coisas aconteçam como sempre aconteceram. Eu sei que aqui a gente tá falando de filme, mas o melhor exemplo de uma viagem no tempo de linha fixa é Dark, onde o Jonas, um personagem que o pai dele se suicida, ele volta no tempo tentando salvar o pai dele, mas na verdade o que ele faz é justamente ajudar o pai no suicídio. E aí ele descobre que na verdade o pai se suicidou porque ele voltou no tempo e deu a ideia pro pai. É muito comum, então, que os filmes de viagem no tempo que escolhem usar esse modelo aqui, da linha do tempo fixa, que não pode ser mudada, eles usem o viajante no tempo em terceira pessoa. Porque se você fosse usar um viajante no tempo em primeira pessoa, nesse tipo de viagem no tempo, seria um filme sem muito o que acontecer, né? Porque ele voltaria no corpo dele mesmo, mas ele não poderia agir diferente do que ele já agiu. O Felipe fala isso, mas pra mim seria um ótimo filme de terror. Porque seria a pessoa tendo que reviver as merdas. Exatamente. E tentando mudar, assim, em primeira pessoa. E sabendo que ela não pode. E sabendo que ela não pode, então... Seria um purgatório. É um filme ou purgatório. Dá pra pensar nisso. Roteiristas podem fazer. Bom, mas existe um outro tipo de viagem no tempo aí, onde você pode mudar o seu futuro, você pode voltar pro passado e mudar coisas que aconteceram, que é quando a ficção escolhe usar ali o que eles chamam de linha do tempo dinâmica. Na linha do tempo dinâmica, você vai voltar pro seu passado, fazer alterações ali, e quando chegar no seu futuro, a sua vida vai estar completamente diferente. Exatamente por isso é mais comum que a ficção use aqui o viajante no tempo em primeira pessoa. A gente já citou Efeito Borboleta, e esse é o melhor exemplo de filme para fazer essa analogia. Lá no filme, o personagem do Ashton Kutcher volta no passado dele várias vezes, tentando consertar coisas que ele acha que geraram consequências negativas no futuro dele. Só que o filme ali tem uma abordagem bem trágica, né? Porque sempre que ele volta, o presente dele tá muito pior. Outros dois exemplos de filme com essa linha dinâmica é Prince of Persia, do joguinho nosso, gamers, vão me xingar aqui, do ótimo jogo e maravilhoso, incrível. Um outro exemplo muito conhecido também, que muita gente vai lembrar, é De Repente 30. Sim. A diferença ali é que De Repente 30 ela faz uma viagem pro futuro. Só que depois ela faz outra viagem pro passado e ela tem a oportunidade de mudar o passado dela para que o futuro seja diferente. E outro ótimo exemplo é De Volta pro Futuro, que quando o protagonista tá ali sofrendo pela mãe dele estar se apaixonando por ele, os irmãos dele começam a ser apagados naquela foto que ele sempre carregava no bolso. O terceiro tipo de viagem no tempo é aquela que cria multiverso. Ou seja, você voltar pro passado não altera a sua linha do tempo, mas faz você criar outra linha temporal.
Exatamente. O melhor exemplo que a gente tem... Melhor e péssimo, né? Exatamente. O melhor, pior exemplo que a gente tem pra entender essa linha do tempo é o filme mais recente aí de Vingadores, o Ultimato, onde a viagem no tempo que eles usam ali é exatamente essa. Lá no filme é explicado várias vezes pelo Professor Hulk que quando eles voltassem no tempo, eles não estariam voltando para as próprias linhas do tempo que eles viveram. Eles estariam voltando para uma realidade paralela. Então, quando eles chegassem lá no passado, eles podiam roubar as joias dos outros, matar gente, podiam fazer o que eles quisessem. E quando eles voltassem pro tempo deles, tudo ia continuar igualzinho. Nossa, eu imagino muito. Sabe The Purge? Sim. Tipo assim, se o homem branco, hétero, fizer a viagem no tempo, é tudo que ele quer. Porque aí ele volta no passado, Ele mata, ele fode com todo mundo. Rouba as coisas pra ele e volta pro futuro, pro presente normal. E não tem consequência. E inclusive, na verdade, os cientistas acreditam que se a viagem no tempo um dia chegasse, é possível, porque eles acreditam que é possível atingir a velocidade da luz e tal, esse seria o tipo de viagem no tempo que realmente aconteceria. Sim. Você conseguiria voltar pro passado e depois, se conseguisse voltar pro seu presente, nada teria mudado. Aquele passado foi uma realidade alternativa. Imagina os pacotes de viagem no tempo. Vá para a selva, mate todos os leões, ou mate seu inimigo. Mate seu inimigo no passado. E não seja preso. E não seja preso, meu Deus. Ok, a gente falou aqui então dos tipos principais de viagem no tempo, que lidam geralmente com viagens do passado, mas também podem lidar com viagens pro futuro. Mas tem um tipo aqui muito específico usado na ficção, que é onde você fica preso no seu próprio presente, que é o loop temporal. Acho que o filme mais famoso que a gente tem aí é Feitiço do Tempo, o Dia da Marmota, que muita gente deve ter assistido na sessão da tarde. É aquele tipo de loop clássico, onde o personagem acorda, vive um dia inteiro e no final do dia acontece algum evento ali que faz ele voltar pro começo do dia e ficar naquele loop eternamente, revivendo as mesmas coisas, tendo que fazer os amigos acreditarem, gente, eu tô preso no loop temporal todos os dias, até que ele consiga mudar alguma coisa ali na história que faça ele sair desse loop. Outro ótimo exemplo é A Morte Te Dá Parabéns. E você já pode maratonar os dois porque eles estão disponíveis no Telecine. E chegamos agora ao último tipo de viagem no tempo, que é a da dilatação temporal. E essa, na verdade, ela é bem científica, né? Porque ela se baseia na teoria da relatividade. Teríamos que cada pessoa que estiver num planeta diferente ou numa espaçonave vai envelhecer de forma diferente. Os cientistas já fizeram, né, na vida real mesmo, várias experiências com átomos e moléculas. Eles acreditam, por exemplo, que se tivessem dois irmãos gêmeos e um fosse mandado para uma viagem espacial e ficasse lá por 30 anos, quando ele voltasse, os irmãos teriam idades diferentes. O que ficou na Terra teria envelhecido bem mais rápido. Eu não entendo muito isso como viagem no tempo, porque o nosso tempo é uma criação humana, né? Exatamente. A gente não tem noção do que é o tempo, então... E um filme que aborda essa questão muito bem é Interestelar, onde vocês veem exatamente isso acontecendo. A gente não pode explicar muito para não dar spoilers do filme, mas assistam se você não assistiu, vale muito a pena. É um filme maravilhoso. Ele é lindo, assim. Tinha que passar no cinema de novo pra gente conseguir ver naquela tela gigante. Se você tem um cinema em casa, aproveite e assiste. E assista. É importante lembrar aqui que essas classificações, elas existem, mas elas têm nomes diferentes em outras fontes, porque não é uma coisa oficial, é uma coisa que a ciência estuda e a ficção adapta. Existem muitos outros subtipos de viagem no tempo que um teórico ou então um roteirista de cinema inventa por aí. Então, será assim, que existe uma associação de teorias de viagem no tempo? Com certeza existe, né? Por aí. Se você faz parte de uma, deixa o link aqui pra gente poder conhecê-lo. Gente, é isso. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se vocês têm mais indicações de filmes que abordem esses tipos de viagens temporais, deixem aqui embaixo também. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assinem o Telecine. É isso aí. Um beijo e tchau. Tchau.